Mestre possa auxiliar cada um de nós no entendimento dessas lições. Conta-se que Sócrates estava indo a uma feira, né, essas feiras que vende um monte de coisa. Foi, visitou, olhou e voltou. E aí, encontrando com seus companheiros, perguntaram para ele assim: "Ai, Sócrates, você foi lá na feira, você não comprou nada? Você está precisando de dinheiro, alguma coisa?" Ele disse: "Não, dinheiro eu tenho. Só que eu vi tanta coisa bonita lá, diferente, tudo. E por que você não comprou nada?" Eu falei assim: "Porque eu vi o tanto de coisa que eu não preciso mais." Nós, no nosso dia a dia, o que nós ainda precisamos? O que nós ainda buscamos? O que ainda nos faz falta? O mundo tem tudo a oferecer para nós. Só que, como diz Paulo de Tarso, que existe uma nuvem de testemunhas nos acompanhando, né? E ele fala: tudo me é lícito, ou seja, eu posso com tudo, mas nem tudo me convém. Quando a gente fala de carnaval, cada um tem a sua ideia. Tem uns que já começam assim: nossa, tristeza, vai começar esse tumulto, essa bagunça, confusão, fecha a rua, a gente não pode passar, né? Tomara que chova bastante para poder esfriar esses anos, que é só gente complicada. Tem outros que já falam assim: nossa, não chega a hora de ver para ir lá, para poder participar, descansar. Cada um de nós tem uma ideia diferente diante do mesmo evento. Então, o evento é o mesmo. Agora, o que vai fazer a diferença é como nós vamos encarar esse evento. Há pouco mais, né, mais ou menos um mês e meio, que é a diferença entre o Natal e o Carnaval, nós aqui comentamos a questão da sintonia, da harmonia, né? Só de falar em Jesus, mesmo que tenha toda essa questão do capitalismo, de Papai Noel, de presente, de festa, de peru, de Chester, né? Tem de tudo que lembra o Natal, mas é uma época que, além de toda essa questão material, ainda se fala mais de Jesus do que em todas as outras épocas do ano. E só esse pequeno aumento da fala, da lembrança, da visão, do comentário em relação a Jesus, já faz uma diferença enorme para nós. As pessoas são mais caridosas, são mais tranquilas, mais pacientes. Claro que tem, né? É igual eu sempre falo, ó, época de Natal, né? Igual o Natal, esse ano passado foi na quarta-feira. Segunda e terça não é dia de ir na rua, senão você vai passar raiva. É tumultuado, é cheio, se for, já vai sabendo, porque muita gente deixa para esse finalzinho. Então, tirando essas questões todas, só de falar sobre Jesus um pouco a mais do que os dias normais do resto do ano, já faz uma diferença enorme na atmosfera do planeta, na nossa sintonia. Isso mexe com a gente fica mais maleável, mais flexível, mais tranquilo, mais receptivos ao bem. Da mesma forma, todas essas influências, quando a gente está no carnaval, nós seremos influenciados do mesmo jeito. Vai de cada um de nós ver o que você está buscando, o que você está querendo. Marisa citou que todas as minhas falas aqui estão dentro do livro, né, do Divaldo Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, né, nas Fronteiras da Loucura, e ele fala exatamente sobre essa questão do carnaval. O carnaval, de acordo com o Bezerra de Menezes, significa a carne nada vale. Então o carnaval vem daí.
As iniciais de carne, nada, vale. Carnaval. Era uma festa, né, que eles comemoravam. Os povos guerreiros antigos, quando tinha as vitórias, né, festejavam as vitórias, aí eles comemoravam. Tinha aquela guerra, né, ou uma caçada, e lá comemoravam ali aquela barra. E ele ainda fala o seguinte, que foi uma referência também coletiva ao deus Dionísio, na Grécia, quando a festa se chamava Bacanada. Na velha Roma, dos Césares, fortemente marcada pelo aspecto pagão, chamou-se Saturnália, e nessas ocasiões simulava uma vítima humana. Então, em diversas partes do mundo, sempre teve essas comemorações, essas festas relacionadas às questões materiais. Só que aí, o Espírito, Manuel Filomeno de Miranda, explica o seguinte: na Idade Média, é que a festividade adquiriu o conceito que hoje representa. O que de uma vez por ano é lícito enlouquecer, em homenagem aos falsos deuses, do vinho, das orgias, dos desvarios e dos excessos. Então a gente passa tanta coisa durante o ciclo de um ano, e que a gente tem que tirar um momento para a gente enlouquecer. Tem gente que pensa assim. Será que a gente realmente precisa disso? Nós precisamos? Eu tenho que tirar um momento da minha vida, tirar umas férias para descansar do trabalho, de tudo, e ir para todo tipo de excesso? A influência está aí. Só que não é ela que vai nos obrigar, nos constranger a participar. Da mesma forma, quando vem o Natal, se eu não tiver receptividade, por mais que se influencie no bem, na caridade, depende da minha receptividade. Isso é de cada um. O carnaval, da mesma forma. A energia está aí, os espíritos estão influenciando, mas por que a gente vai deixar? Qual é a nossa necessidade? Porque o espírito vai se aproximar de mim se eu atrair. Não é que eu tenho carnaval, que a hora que eu passo eu já começo a dançar, pular, porque eu estou escutando carnaval. Não é isso. Né? Tem hora que a pessoa está lá escutando um funk, escutando alguma coisa, e ela está lá pulando, né? Já entrando naquela sintonia. Ah, é a influência? Não. A pessoa tem receptividade. No fundo, ele até gosta. E aí, a hora que escutou, está ali. Por que na hora que escuta uma música clássica, ele não começa ali a vibrar bem, a ficar numa sintonia, começa a meditar? Quando se não tem receptividade, você coloca uma música ali, um instrumental, alguma coisa calma, tranquila, tem gente que vai enlouquecer. O que é isso? Está me doendo, tira isso. É assim. Mas aí na hora que está o batidão, a pessoa está lá, até terminar. Então, é questão de receptividade, de sintonia de cada um de nós. Todas as festas, todos os eventos, eles vão mexer conosco de acordo com o que a gente quer, de acordo com o que a gente deixa, com o que nós escolhemos. Então, quando chega essa época do carnaval, que ainda é, como diz, né, vestígio da barbárie, porque todos nós já reencarnamos nessas épocas, e quando tinha as guerras, tinha tudo lá, a gente estava lá junto. Agora, se até hoje, depois de ter passado do mundo primitivo, ter terminado com tudo isso, nós ainda estamos buscando esse tipo de coisa, então a gente tem que pensar no texto. Por que eu estou buscando isso? Eu acho correto isso? Eu lembro quando eu era adolescente, até hoje mesmo, né, a gente vê casais namorados, quando chega na época do carnaval, termina,
terminou ali, tá? Não, nós vamos terminar agora. Depois do carnaval a gente volta. Para poder, né, não ter a consciência pesada de tanto um como o outro vai estar ali traindo, vai estar fazendo alguma coisa em relação ao namoro. Por que a gente precisa extravasar essas energias? Será que esse cansaço, esse estresse que a gente passa trabalhando, no nosso dia a dia, no trânsito, no carro, no trabalho, realmente às vezes é estressante isso, é cansativo. Dentro do centro de carro, ou dentro de moto, ou no Uber, 6 horas da tarde, do centro para cá, é terrível. É gente buzinando, aquela fila, gente cortando, aquela confusão, todo mundo sem paciência, realmente é estressante. E às vezes você passa isso todo dia, se você não fazer uma prece, se você não ficar ali pensando em outras coisas, né? Aceitar aquela situação e não deixar aquele tumulto, aquilo ali te afetar, você chega em casa já muito mais cansado do que estiver trabalhando. Então é necessário nós controlarmos, nós termos a sintonia de não deixar isso nos influenciar. Mas aí ao longo do tempo, o que nós estamos buscando? O que nós estamos querendo? Até pouco tempo era Natal, todo mundo tranquilo, calmo, sintonia de Jesus. Aí passou um pouquinho, já vai cair no carnaval? A culpa é do carnaval? Não. Enquanto houver receptividade, vai ter esse tipo de coisa. E somos nós que damos essa receptividade. E a gente não pode resistir a isso. Não adianta eu ficar bravo, eu xingar, eu ficar revoltado, eu fazer, né, de tudo ali contra, que não vai adiantar. Isso não vai tirar o carnaval. O ideal é que quem não gosta, quem não entra nessa sintonia, prefere a tranquilidade, prefere o equilíbrio, que busca um outro lugar. Quantos locais tem na época do carnaval de retiro espiritual? Igual nós temos aqui em Santa Cruz, a Capela do Sol. Tem vários outros grupos que promovem excursões para outros lugares. Aproveita o feriado do carnaval para poder ir distanciar desse tipo de coisa. Só que aí a escolha é de cada um de nós. Quem não pode sair, não tem condições de sair, fique em casa, que busque outra coisa. Está lá na televisão passando, muda de canal. Você não tem que ficar nessa sintonia. A escolha é sempre nossa. Nós que devemos fazer essa coisa. E aí ele fala aqui, né, no livro do Manuel Flamengo Miranda, olha a afirmação dele. Há estudiosos do comportamento da psique sinceramente convencidos da necessidade de descarregar-se as tensões e recalques nesse mundo. Para a gente poder recarregar as nossas energias, voltar ao nosso equilíbrio, desestressar, a gente tem que sair na rua pelado, a gente tem que ficar embriagado, drogado, a gente tem que passar 4 dias pulando no meio do tumulto, desidratando. É isso que vai fazer a gente se sentir melhor do estresse do nosso dia a dia. A hora que a gente vê, eu fico cansado, eu já fico estressado só de ver lá, por exemplo, em Salvador, pega aquela imagem de longe, tem 100 mil pessoas ali, assim, nossa, tem metade da população do Sete Lagoas, você vê de uma vez. Se você atravessar, você não tem como entrar nem sair, e fica lá no meio daquilo. E o calor é tanto que o povo, se não chover, tem que jogar caminhão, pipa lá, né? Água lá no meio do povo para poder tirar o calor. Porque tem tanta gente pelada juntando de um lado do outro pulando. Olha o calor que não faz isso. E fora que em fevereiro é quente demais, né? Então,
Não. E tem gente que gosta. Mas, se gosta, o que eu posso fazer? Não vou obrigar. Só que aí a gente tem que pensar o seguinte: a doutrina espírita não condena nada. Ah, se é espírito, você não pode ir no carnaval. Não tem nada disso. Não tem isso. A doutrina espírita não proíbe nada. Cada um pode fazer o que quiser. Só que a gente orienta, explica, estuda, mostrando as consequências. Porque não adianta eu ir, passar lá no carnaval, aquela coisa toda, todo tipo de excesso, aí eu venho comer o corpo doente, eu vou lá tomar um passe, porque, nossa, estou me sentindo mal demais. Aí você vem, toma um passe, não resolve. Aquela casa lá, o passe é bom, não, tem que procurar outra, estou do mesmo jeito. Você passa 4 dias no claro, bebendo, com todo tipo de excesso, arrebentando o corpo, e aí você quer vir tomar um passe, e resolver. E depois? O que você está fazendo? Aí você vai tomar um remédio? Tinha um remédio, né? Aqueles antiácidos, que falava assim: você quer beber? Para você não ter problema, você toma um antes e toma um depois. Pronto, você pode beber à vontade. Que bom, né? Assim que funciona. Sabe que a bebida vai causar problema, vai causar dificuldade, vai tirar, né, seu bem-estar, seu equilíbrio. Mas aí tem um remédio que te ajuda, que te alivia. Mas aí o ponto é justamente isso. Porque nós precisamos desse tipo. Por que a gente busca esse? É questão de cada. Não vou aqui para condenar, falar que a pessoa não pode escutar o música de carnaval, não pode ir em tudo, não tem nenhum problema. A festa já foi para comemorar. Mas na época, eles comemorando a vitória de uma caçada, de uma guerra, precisavam matar os outros, precisavam ter orgia. Aí nós temos que ficar até hoje revivendo esse tipo de comportamento. Nós estamos infelizes com o comportamento equilibrado, tranquilo que a gente tem no nosso dia a dia. Aí é necessário a gente ter essa fuga para poder, ali que a gente vai estar se sentindo bem. O que nós estamos buscando? Porque na hora que você não tem consciência, que você está cheio de problemas, que você tem ideias suicidas, que você está cheio de dificuldade de lidar com as questões do dia a dia. Por que será? Onde você está buscando esse equilíbrio e essa harmonia? Não tem como a gente combater o mal e a dificuldade com outro mal e com outra dificuldade. Para vencer o mal, é só através do bem. Não tem outra opção. Não tem como a gente fazer a mesma coisa e ter um resultado diferente. Todo mundo quer a paz, todo mundo quer dormir tranquilo, todo mundo quer ter paciência. Mas o que nós estamos fazendo para adquirir isso? Isso não se compra, isso não se vende. Não tem um comprimido, um passe, uma varinha mágica, alguém que vai trazer isso para nós. Isso é construído. Isso é construção. A cada dia, com as minhas atitudes, em tudo que eu estiver fazendo, eu vou construindo essa paz. Nós temos que prestar muita atenção no que ainda nos atrai. Porque é nessa hora que a gente tem que identificar, eu tenho essa dificuldade. Não adianta culpar. Não adianta achar que você tem que fugir, viver sozinho, isolar, ir para um mosteiro.
convento, se isolar do mundo inteiro, não escutar nada, não conviver com ninguém, não ter acesso a nada, não andar no trânsito, não fazer nada, não conversar, que aí você vai ficar em paz. Não é isso. Nós temos tudo que a gente precisa, através justamente dessa convivência na dificuldade, para mostrar para nós o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa adquirir. E o carnaval é uma oportunidade. Quando a gente sai na rua, você vê assim, ó, oportunidade, no momento mais difícil, eu adquiri paciência. Se você sair na rua 6 horas da tarde, sexta-feira de carnaval, e não perder paciência de chegar em casa, pronto, você ganhou sua encarnação. O resto, durante a semana, vai ser fácil. Se você está assistindo a televisão, a maioria dos canais está passando carnaval, e você quer escutar outra coisa, e você busca e consegue, e você não fica irritado por causa disso, pronto. Nós temos que aproveitar tudo isso que tem o seu proveito. Muitas pessoas, não estou falando a maioria, né? Ainda buscam bom sucesso. Um dia vai despertar. E isso tem que ser uma coisa natural, não tem que ser obrigado. Eu escutei na palestra do carnaval, era uma sintonia ruim. Aí você fica em casa, não vou sair, não vou fazer nada, e a mente está lá. O seu corpo está em casa, escutando outra coisa, revoltado, nervoso, e está lá pensando, eu devia ter ido, nossa, mas eu não posso. Aí você fica naquela luta. Não adianta. Tem que ser algo que a gente realmente se conscientize, que você queira de verdade, que você não tem que se obrigar. Tudo é gradativo. Aos poucos a gente vai se obrigando. Só que nós precisamos nos conscientizar de que é isso mesmo que a gente quer. Não porque o outro falou, porque está escrito, porque o Espírito trouxe, não tem nada disso. É questão de consciência. É eu ter essa certeza de que aquilo que eu estou fazendo realmente é bom para mim. Independente do que os outros falam, do que os outros não falam, de quem está olhando, de quem não está. É escolha. E nós sempre temos as escolhas. Por isso que a gente tem livre-arbítrio. E aí ele fala o seguinte, ainda no livro do Manuel Gomes de Miranda, ele fala: sem dúvida, porém, a festa é o vestígio da barbárie, que do primitivo ainda nem nasce, e que um dia desaparecerão da terra. Quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento, e o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão nem promiscuidade. É fazer as coisas de forma natural. É eu perceber que aquilo ali não me atrai mais. É igual quando a gente vai parando de comer açúcar. Você chega numa festa, está lá aquela mesa cheia de doce, você vai lá e pega um. E aquele você está satisfeito. Aí tem 10 tipos. Aí você fala assim, qual que eu vou escolher? Porque eu só quero um. Você vai, senão eu vou comer esse aqui. Pronto, ficou satisfeito. Não vai te causar problema. Mas aí você come um e a sua mente, eu devia ter pegado 2. É só hoje. Nossa, aí você vai para casa, nossa, será que aquele estava bom? Você vai com doce o tempo todo. Tá? Tem uma história interessante que eu lembrei aqui de um monge que estava com seus discípulos e, como eles são monges, né? A ideologia deles não permitiam eles, né? Eles eram extremamente castos, eles não podiam encostar nas mulheres, pegar nas pessoas, tudo. E aí, eles andando pelo caminho, tinha uma mulher afogando aqui.
Aí imediatamente eles foram lá, pegaram a mulher, salvou e pronto. A mulher agradeceu, seguiu e eles foram embora. E aí depois de um tempo, um dos discípulos chegou para o mestre e falou: mestre, e agora? Nós tocamos na mulher, mesmo que foi para salvar, mas não podia. Nós carregamos ela, e agora? Como é que vai ser? Aí ele falou assim: olha, a mulher nós deixamos lá atrás. Salvamos ela, tiramos, carregamos ela do rio, deixamos ela e ela seguiu viagem. Você está carregando ela até agora. Então a questão é de como a gente enfrenta as coisas. Se você está fazendo algo, você está esforçando, às vezes você está tendo que realmente forçar para você não fazer aquilo que você sabe que vai te comprometer, que vai te trazer. Mas é um esforço contínuo e com o passar do tempo vai se tornar natural. Mas se você, igual a questão do doce, chegou lá, você só ainda dá conta só de 3, toma os 3. Ficar perturbado, ficar com vontade, não é que você vai aguar não, tá, gente? Isso não tem nada disso não. A gente aqui, sabe que não dá conta e aí dá desculpa, tem que dar, senão ele vai aguar, porque eu vou aguar também, então, coitadinho do menino, aí você dá para ele e para você. Mas a questão é essa, até que seja natural em nós, que a gente minimize. O ideal é comer o doce na festa. Na primeira festa você come 5, não fica com consciência pesada, você deu conta. Na próxima você tenta 3, até chegar no 1. Mas quando você fizer, que seja consciente, que quando você chegar lá, você não se sinta mal, não se sinta culpado, não ache que está maltratando, você está se tornando outra pessoa. Você gosta da festa do carnaval? Vai num lugar mais tranquilo, vai lá no matinê com as crianças, vai que tocam as músicas melhores, dança, diverte, sem excesso, pronto. Porque não adianta você querer fazer algo calmo, tranquilo, no meio só de gente doida. Está lá no meio do tumulto. Você está lá em Salvador com 100.000 pessoas e você quer que ninguém encoste em você, que todo mundo fica tranquilo, Você não quer sentir cheiro de bebida, não quer ninguém com aquele suor em cima de você. Um dia você vai lá ficar xingando o povo, porque você no meio de 100.000 pessoas não tem como entrar nem sair. Não adianta. Faz as coisas com mais tranquilidade. Não tem problema você participar, você escutar as músicas, você dançar, desde que seja algo sadio. Porque somos nós que distorcemos as coisas. Quando o carnaval começou no Brasil, eram as marchinhas. Hoje é funk. Ah, mas é outra época. Escola infantil coloca funk para os meninos escutar para entrar no carnaval. Aí a gente tem que seguir a época. Por que a gente tem que seguir? Porque nós gostamos. E aí a gente acha que o outro tem que gostar também. Aí na hora que ele começar a escutar essas músicas, começar a xingar, começar a fazer tudo quanto é tipo de coisa, aí a gente vai falar assim, onde ele aprendeu isso? E para tirar isso? Difícil? Muito mais difícil. Então é necessário a gente ter ponderação, ter equilíbrio com tudo que a gente vai fazer. Não tem que condenar quem vai, quem deixou de ir. É escolha de cada um. Mas a minha escolha é que eu fique bem. E que eu não culpe ninguém por causa disso. Que eu não fique com consciência pesada. E eu faça aquilo que eu der conta. Só que aquilo que eu der conta, vou esforçar mais um pouquinho. Porque os nossos esforços têm sido mínimos. Se a gente esforçar mais um pouquinho, cada vez mais vai melhorando. É igual quando a gente está fazendo caminhada, ou quando você está correndo. Não adianta você querer correr 10 quilômetros de uma vez. Você corre 1, no outro dia você corre 1,5, depois você
corre em 700, umas 3 vezes, depois você passa para 2. Cada dia você vai esforçando. Aí você quer correr 10, você corre 1, depois no outro você quer correr 5. Ah, não dou conta não, não tem como. Eu estou querendo correr 10, não dou conta de 5, mas é gradativo. Cada um de nós tem uma maneira de lidar com as coisas. Cada um tem um corpo com uma resistência diferente. Cada um tem uma história em relação a tudo isso. Cada um tem uma idade, uma maneira. Então, é cada um no seu tempo. Mas, aquilo que você vai começando pequeno, todo mundo pode alcançar o mesmo objetivo. O importante é não parar, se esforçar sempre. E aí, no Livro dos Espíritos, questão 459, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Os espíritos responderam: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Quando Kardec, os espíritos falaram que os espíritos de ordinário nos dirigem, não é que o espírito chegou e vai me conduzindo para fazer as coisas. Eles nos dirigem dentro daquilo que eu quero. Tá? É igual, por exemplo, eu estou querendo chegar na casa do caminho, eu não sei onde é que é, eu sei que é por aqui. Aí eu vou procurando, algum espírito fala assim: não, pega direito. Segue aqui a avenida, pega direito, vai seguir. Aí quando você vê, você chegou aqui, ó, achei a casa do caminho. Por quê? A sua intenção, você estava querendo vir. E aí algum espírito chegou, que sabe o caminho, te influenciou para você chegar aqui. Mas aí você está vindo para cá, do mesmo caminho. Aí você fala assim: não, eu não sei onde é que está o caminho. Tomara que eu nem acho, porque hoje tem jogo de futebol. Depois eu vou. Aí o espírito chega: não, entra ali. Aí o outro está lá assim: não, depois você vem aqui, me escuta isso não. Segue direto, aqui é difícil, você não vai conseguir achar. O jogo está te esperando. Aí quem que você vai escutar? Quem que vai te influenciar? Aí você passa até aqui na porta e não vê, você não achei não. Não tem jeito, eu estou na rua, mas eu não achei, vou lá assistir meu jogo. Pronto. Eles nos influenciam dentro daquilo que a gente tem de receptividade. Então, nenhum espírito, tanto superior quanto inferior, nos obriga a fazer alguma coisa. Eles jogam as ideias. Se nós vamos seguir ou não, é escolha nossa. É o que eu estou buscando. As influências estão aí. Nós é que vamos acolher aquilo que está na nossa sintonia. Se você tem aquela ideia de ir para fazer alguma coisa, é aquilo que você está querendo, pode ter certeza que algum espírito vai te auxiliar nisso. Se você não quer, não adianta. Nenhum espírito vai ficar perdendo tempo tentando obrigar a gente a fazer aquilo que a gente não gosta, que a gente não quer. Não tem como. Nós fazemos isso com alguém. Você está dentro da sua casa, você está no seu trabalho, você está precisando de alguma coisa. Você sabe que aquela pessoa não tem afinidade, que ele não gosta, que ele tem dificuldade. Você vai ficar insistindo para ela fazer? Não. Você vai naquele que tem facilidade, naquele que gosta, naquele que você sabe e resolve. E assim é a espiritualidade. A gente não vai ficar perdendo. Fica lá insistindo. Não. Então, a receptividade da influência é nossa. É o que nós fazemos no nosso dia a dia que atrai os espíritos. E aí aqui, voltando ao livro do Manuel Filomeno de Miranda, ele fala o seguinte: o espiritismo, que é o mais eficaz e fácil tratado de higiene mental,
desempenha um relevante papel, qual seja o de prevenir o homem dos males que ele gera para si mesmo e lhe cumpre evitar, como facultando-lhe os recursos para superar a problemática obsessiva. Quando a gente participa das palestras, dos estudos, o Espiritismo mostra para nós que tudo que acontece na nossa vida é culpa e responsabilidade nossa, que não tem nada fora, que ninguém tem o poder de chegar e fazer alguma coisa contra a minha vontade, contra o meu merecimento, como se a gente tivesse por sorte, por azar das coisas acontecerem conosco. Nós não estamos na mão de ninguém, nós estamos nas mãos de Deus, da providência de Deus. Então, se eu quero proteção, eu uso. Não adianta você buscar proteção fazendo coisa errada. Há pouco tempo, vou contar um caso extremo aqui. O cara estava lá no Paraguai, dentro de uma caminhonete blindada. Você podia pegar qualquer tipo de arma comum, até fuzil, podia tirar na caminhonete que ele estava lá dentro seguro. Ele tinha o dinheiro, o recurso, comprou a caminhonete com a maior blindagem que tinha. Só que era um traficante de drogas. Vivia o tempo todo sujeito a ser morto. E aí o que os rivais fizeram? Arrumaram aquela metralhadora com 50 que derruba até avião. Não tem blindagem que dá conta. Não adianta fazer prece pedindo a Deus para poder te salvar, que não vai te salvar. O caminho que você escolheu até chegar ali, você escolheu. Então, se eu quiser ficar livre disso, que eu leve uma vida honesta, que eu leve uma vida tranquila. Por que alguém vai fazer alguma coisa contra mim se eu estou no caminho do bem? Como que eu vou estar visível no mal se a minha sintonia é do bem? Não tem como. Quando a gente fala que a gente tem esses livramentos, esqueci um negócio de voltar em casa. Eu peguei o caminho errado, alguma coisa me livrou de alguma coisa. Por que aconteceu isso? Porque a gente não precisava passar por aquela situação. E aí a espiritualidade nos influenciou, nós tivemos a receptividade e pronto. Agora, se a gente faz por onde merecer as consequências dos nossos atos inconsequentes, o que a gente pode fazer? A espiritualidade não vai nos livrar, não vai nos obrigar a fazer o certo. Está lá gritando com você para você poder fazer tal coisa. Você fala, não estou escutando, estou prestando atenção em outra coisa. E depois, o anjo da guarda é que dormiu, é que cochilou, que não prestou atenção, que deixou acontecer, como se nós fôssemos inocentes. Então a questão do carnaval, enquanto nós estivermos, aí vai ter verba, vai ter governo, tanta gente apoia. Nós não apoiamos? Nós não queremos? Não tem que ficar brigando com quem ainda quer, quem ainda gosta. Mas vamos fazer a nossa parte. Vamos, não nos deixar influenciar por isso. Ficar, aproveitar o feriado, fazer outras coisas, estudar, fazer um retiro espiritual, buscar outras coisas. Não obrigar a não ter. Quantas pessoas têm, que moram às vezes num lugar que lá assim, não, aqui o carnaval é na minha rua, não tem jeito, eu sou obrigado a escutar o carnaval. Vai para casa de algum amigo, de algum parente, viaja, faz alguma coisa, junta dinheiro, você já sabe que o carnaval é na porta da sua casa, junta um dinheiro e nessa época você vai para algum lugar. Mas às vezes a gente é obrigado a fazer, mas seja sem brigar, sem complicar, sem dificultar, para a gente se sentir bem diante de qualquer situação.
certeza que a providência divina vai fazer de tudo para nos auxiliar. Se a gente tiver a receptividade e o merecimento, vamos nos esforçar mais. Jesus nos abençoe, hoje sim.